de vocês. José se comporte. Mais ainda, porque nesses dois versículos são centrais para a nossa fé. É o versículo 16, quando ele diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz. O povo que assentava-se, a palavra jazia, significa assentava-se em trevas. O que significa a palavra trevas? É a mesma ideia de ignorância. É a mesma ideia de, olha, o povo se assentava na ignorância do pecado. Vivia uma vida em pecados porque viviam nas trevas. Longe de Deus, longe das promessas. É justamente sobre esses que Jesus vem. Sobre os que estavam e jaziam nas trevas. E esses que jaziam nas trevas, José viu grande luz. Essa grande luz representa Jesus, que diz: Jesus é a luz do mundo, que vindo ao mundo ilumina a toda a humanidade. Jesus é essa grande luz. O que é que isso quer dizer? Que as trevas que haviam ali, elas iriam se dissipar. Por quê? A luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram. A ignorância não prevaleceu. A morte não prevaleceu. O pecado não prevaleceu. As coisas do mal não prevaleceram. Porque Jesus é a luz do mundo. E essa grande luz resplandeceu. Veja, conversando com José dizia: olha, irmão, é impossível deixar de mentir. Aí eu disse: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente estáis liberto. Porque Jesus é luz. A luz, ela purifica, ela ilumina. Jesus é a luz do mundo. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus, é essa luz que veio iluminar a consciência, que veio iluminar a mente e transformar e despertar para uma realidade que muitas vezes nós nem conhecemos e entendemos. E Jesus vem. A Bíblia cita um homem que vivia cego, ele nasceu cego de nascença. Escute, ele nasceu cego de nascença. E ele estava ali. Os discípulos perguntaram: Emily, mestre, quem pecou? Ele ou os pais deles, para ele nascer cego? Aí Jesus disse: nem ele nem os pais deles, mas foi para que a glória de Deus fosse manifesta. E naquele momento Jesus cura aquele homem. Ele não queria aquilo. Ou melhor, ele não buscava aquilo. Ele queria ver, mas ele não buscava. E é justamente, a luz veio justamente para aqueles que nem buscavam. Aqueles que nem queriam, nem entendiam, nem compreendiam. É você e eu. Eu nunca busquei a Deus. Eu nunca quis, mas Deus quis vir até mim. Deus quis me chamar para essa vida cristã. Deus que quis me escolher e me chamou e disse: olha, vocês serão novas criaturas. Vocês serão um povo santo. Vocês serão, Maria, um povo que irão glorificar o meu nome. E muitas vezes ninguém dava nada por nós. Ninguém dava nada por mim, por você. Mas aqueles que jaziam nas trevas, assentavam-se na ignorância, raiou a luz. Lembra? A ideia aqui, raiou grande luz. Ele diz: e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Quem é? Ele cita aqui uma região. A região da sombra da morte. Isso quer dizer aquelas pessoas que a morte triunfou sobre elas. A morte prevaleceu sobre elas. A morte foi sobre elas. Então, quando a morte vinha a doença, vinha pessoas para assassinar, ela vencia, ela prevalecia. A morte prevalecia sobre aquelas pessoas. A ignorância prevalecia sobre elas. Então, não havia luz. Não havia vida. Lembra o sol? É como se fosse pela manhã. O sol nascente. Os raios de sol. Está tudo escuro. E quando o raio de sol começa a iluminar, ele começa a iluminar tudo, trazendo clareza, trazendo os pássaros começam a cantar, a vida começa a surgir, a esperança começa a surgir em nossos corações e mentes, algo novo, resplandeceu a luz, o sol começa a nascer e nós olhamos e vemos aquela maravilha que é o nascer do sol, e nós dizemos: meu Deus, nasceu um novo dia. Raiou o dia sobre a vida de José, raiou o dia sobre a vida de Maria, raiou a luz sobre a vida dos irmãos de Emily. E é isso que acontece. Jesus começou a ensinar-lhes, resplandeceu-lhes a luz, onde a morte era triunfante, onde a ignorância era triunfante, onde o pecado nos escravizava, mas raiou a luz, raiou a esperança.
a esperança da salvação, a esperança de ter dias melhores, a esperança que nós iremos ter no céu um novo e vivo caminho. Nós estaremos nesse caminho hoje, na esperança. Uma esperança, veja, a esperança que o mundo oferece é uma esperança que logo se desfaz. Mas a esperança que Deus nos oferece é uma esperança que é certa, esteja certo. Todos nós estejamos certos de que, se nós cremos em Cristo, nós veremos novos céus e nova terra. Veja, para encerrar, José, que já está um pouco inquieto, ele diz assim, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí por diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos. Eu quero que vocês frisem essa mensagem, essa palavrinha na mente de vocês. Arrependei-vos. Significa uma palavra chamada metanoia. É uma mudança, é uma disposição de alguém que está andando em um caminho, em uma rota, e ele passou a andar em outra rota. Como eu tenho arrependimento? Ninguém pode se arrepender se primeiro não reconhecer o próprio pecado. Primeiro, para que eu me arrepender, eu preciso reconhecer o que é pecado. Para eu me arrepender e reconhecer o que é pecado, eu preciso entender o que é pecado. O que é pecado? Quem aqui sabe o que é pecado? Então, nós vamos aprender hoje o que é pecado. Pecado significa errar o alvo. Pecado só é pecado porque é desobediência. Por exemplo, vocês vão saber o que é pecado agora. A mãe ou o pai de vocês diga, não faça isso. Vocês vão lá e fazem. Isso é desobediência. Isso é pecado. Por que é pecado? Porque Deus constituiu assim. Agora, o que é pecado no geral, José? Vamos ver aqui algumas definições de pecado. Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento. E ao próximo como a si mesmo. Então, se eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, é pecado. O que é amar a Deus? Colocar Deus em primazia na sua vida. É ler a Bíblia todos os dias, é orar todos os dias. Você diz, eu amo a Deus, então eu preciso ler a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, honrar pai e mãe, não roubar, não mentir, não levantar falso testemunho. Isso é amar a Deus, quando eu pratico esses mandamentos. Por que eu devo amar a Deus? E por que eu devo obedecer a Deus, José? Porque Deus criou você. O que você tem? Um corpo. Deus te deu um corpo. Você tem olhos. Deus te deu olhos. Você tem um pensamento. Deus te deu um pensamento. Você tem vida. Deus te deu a vida. Tudo que você tem foi Deus que deu a você. Você só existe porque Deus deu isso a você. Deus criou você. Então você deve a Deus amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de seu pai, acima de sua mãe, dos seus irmãos, de sua avó. Acima de todos os objetos. Amar a Deus acima de todas as coisas. É um mandamento. E se eu não amo, isso é pecado. Se eu minto, é pecado. Também é pecado. Por isso nós precisamos entender o que é pecado, para reconhecer o que nós fazemos de errado e assim nos arrependermos dos nossos pecados. E o que é arrependimento? É abandonar o pecado. Aquilo que desagrada a Deus, agora eu vou fazer o que agrada a Deus, que é a obediência. O contrário da desobediência é a obediência. Como é que eu obedeço? Cumprindo os seus mandamentos. Honrando pai e mãe, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a si mesmo, respeitando os mais velhos, que também é um mandamento, é pecado eu desobedecer, amando o próximo, respeitando. Não, nós vamos ver outras definições de pecado, também é palavrão. Palavrão é pecado, porque a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então da nossa boca tem que sair o quê? Bênção. Da nossa boca tem que sair o quê? Palavras para abençoar. Deus abençoe. Jesus te abençoe. E elogiar pessoas é melhor do que amaldiçoar. Porque quando você fala um palavrão com alguém, você está amaldiçoando essa pessoa. Quem está entendendo? Todo mundo está entendendo, eu creio. Então, veja, nós vamos ver
que isso é pecado. Que pecado é desagradar a Deus. Outros tipos de pecado, por exemplo, que vocês estão entrando numa fase que vocês vão descobrir outras coisas. Por exemplo, maus pensamentos, alimentar pensamentos impuros, que nós muitas vezes já sabemos, alguns não, mas outros sim. Cobiça. O que é cobiça? É você olhar para esse microfone aqui e não é seu, mas você querer para você. Isso é cobiça. Isso é cobiçar o que é dos outros. O mandamento é esse. Nós não devemos cobiçar. Nós devemos sim querer. Por exemplo, olhar para alguém e sim querer ser igual a ele. No sentido de você querer se espelhar nele como um exemplo, mas nunca querer aquilo que é do outro. Com a mesma ideia de roubar. Roubar também é outro pecado. Irar sem motivo contra alguém, outro pecado. O que é ira? Irar, todo mundo se ira. É normal. Porém, eles irai-vos, mas não pequeis. Quando a gente se ira e peca, é a ideia de alimentar o ódio contra o próximo, é uma ira infundada. Irar, mas não devemos pecar. Quando é que eu peco? Quando eu me iro? Quando eu desejo o mal ao próximo. Quem está entendendo? Então nós vemos que a ira do homem não procede a justiça de Deus. Na ira do homem, José, não procede a justiça de Deus. Por isso nós não devemos nos irar contra o nosso próximo sem motivo. Então, essas são as várias definições de pecados. E o que é arrependimento? É abandonar o pecado. Abandonar a desobediência. Pronto. Nós entendemos o que é arrependimento. Primeiro, agora nós precisamos reconhecer isso. Arrependimento é quando eu digo, rapaz, eu pratico isso. Porque uma coisa é você saber que isso é pecado. Outra coisa é você dizer, eu sei que eu minto, eu sei que eu falo palavrão. Outra coisa é você dizer, olha, eu não quero mais viver essa prática. Eu me arrependo. Eu digo, eu não quero mais praticar aquilo que é errado, que desagrada a Deus. Agora eu quero, Emily, viver uma nova vida. Como a Bíblia diz, olha, o que está em Cristo, o que é cristão, o que é crente, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. É uma nova vida. É ser cristão. Agora, ser cristão é ser o quê? Ser seguidor de Jesus Cristo. É ser discípulo de Jesus. Então, esse é o primeiro passo para nós sermos discípulos de Jesus Cristo. Arrependimento. Depois do arrependimento, o que é que eu faço, José? Depois do arrependimento vem a fé. A fé em Jesus. Fé que 2000 anos atrás, Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é fé. Lança a sua esperança de salvação de um dia para o céu em Jesus Cristo. Isso é fé. Arrependimento primeiro, depois vem a fé, e a fé é confiar em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Alguém está entendendo? Para encerrar agora, o último versículo.